Então, aí a questão da física quântica, eu descobri a física quântica quando eu estava fazendo uma pesquisa de biotecnologia e eu percebi que o material não se adaptava ao organismo humano, que era a nossa intenção, né, de criar materiais e métodos que ah, facilitasse e ajudasse o desenvolvimento humano. E quando o professor pediu para eu pesquisar, eu percebi que o material não se adaptava ao organismo humano porque ele não tinha a mesma vibração. Não conseguia chegar à biointegração porque eles não vibravam na mesma frequência. E eu falei, cara, aí eu comecei a estudar sobre frequência. E isso abriu a física quântica, porque a física quântica ela é uma frequência única, ela está baseada numa frequência única do universo. Einstein foi o primeiro cientista que percebeu essa questão da energia, né? E criou a fórmula que é energia igual a massa vezes corpo ao quadrado. E ele criou a teoria da relatividade. A teoria da relatividade ela é tão simples que ela cabe numa folha de papel. Por que ela se tornou a maior delas? Porque Einstein aplicou física quântica nessa descoberta e projetou ele para o mundo. Então é como o experimento dele fez com que ele se projetasse para o mundo, por isso ele se tornou a pessoa mais conhecida, um dos cientistas mais conhecidos do mundo até hoje. Mas Einstein tinha também as limitações daquela época, né? Ele precisava e não tinha tanto recurso. E era a questão do tempo quântico também. E hoje, um cientista chamado Jean-Pierre Garnier-Mallet pegou a teoria de Einstein e reestudou a teoria de Einstein e chegou à seguinte conclusão: que Einstein estava certo da questão da teoria da relatividade, só tinha um detalhe, que essa energia que Einstein atribuía à massa não era tão necessário. Às vezes é tão simples que é difícil de explicar. O simples é a coisa mais difícil de explicar, né? Às vezes a gente se complica em explicar o simples, né? E é muito legal porque essa teoria do Mallet explica esse simples e mostra quanto Deus é simples. Nessa teoria do Mallet, ele consegue provar a existência de Deus através da física quântica. Onde ele, dentro dos experimentos, aí vão a questão do duplo quântico, que todos nós, o universo todo é duplo, nós temos o nosso duplo, tem a teoria da dupla fenda, onde você coloca uma energia direcionada a um único caminho, a uma única fenda, ela tende a ser unidirecional. Mas quando você coloca duplo, ela cria uma espécie de prisma que ela multiplica os caminhos. Cara, e isso é uma coisa muito legal porque é explicado pra gente de forma manipulada e está dentro de todas as religiões, né? De todo o que a gente chama de religião, mas que na verdade é muito simples. Só existe uma onda no mundo, que é a onda que cria todo o universo e que nos cria também, inclusive. E que a gente tem que estar conectado a essa onda e vivendo essa onda. Porque a sociedade, as informações, o nosso meio interferem nessa onda. Se a gente não estiver atento a essa onda e conectado a essa onda, a gente tende a se perder no caminho. Então a física quântica é uma cachaça. Você começa a colocar a física quântica na sua vida, na sua existência, nas suas relações com o outro, nas suas relações com a natureza, com o seu processo de gratidão. A gente fala do efeito Zenão, que é o efeito semente. Você fala sobre fé, você fala sobre prosperidade. Pegaram essa questão da quântica sem a comprovação científica e sem alguns elementos que precisam ter
E criaram aquela coisa do segredo e tal, que é tudo. Mas a física quântica vai além. Vai bem além. E torna ela real e, dentro do método científico, possível de ser replicada. Então, o que eu gosto de fazer é explicar a física quântica no dia a dia, na música, porque a música é física quântica. Nós estamos, como eu falei, nós estamos falando aqui no celular, tem um cristal de quartzo que emite uma frequência que vai ao satélite, retorna e vai até o ponto do outro observador. Então, assim, tem muita coisa para ser explicada, muita coisa para ser falada, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira engraçada. Por isso o Fusquinha, né? Quem estuda um pouquinho sabe que o Fusquinha foi um pedido de Hitler a Fernand Porsche. Mas no meu universo, que é o meu multiverso, quem criou foi Leonardo da Vinci. E a máquina do tempo, que é tão falada em filmes e tal, ela existe. E nós somos essa máquina do tempo. Porque, segundo Mallet, os tempos eles não são separados. Eles ocorrem todos no presente. Então, nós estamos aqui no presente. Se eu fizer um movimento mental, eu volto ao meu passado na mesma hora. Uma lembrança. Uma lembrança feliz. Você está retornando no passado. Mas a gente tem medo de olhar o futuro. A gente tem medo de ter a lembrança do futuro. E Mallet prova que nós temos lembranças do futuro. Porque existe uma programação que vem das gerações, que vem do próprio meio que você foi criado, de onde você nasceu, disso tudo, que está programado. Mas o mais legal da física quântica é que ela também prova que você pode mudar o seu futuro. Claro, dentro das possibilidades e dentro do seu sistema de crença. Se você tem a crença de que você pode criar novas lembranças do seu futuro, você pode criar uma nova realidade no seu futuro. Então, se hoje você está numa situação de escassez ou numa situação difícil na sua vida, você e aí as religiões chamam de fé, mas é o que a gente chama de rapport, ou é uma repetição, você cria uma repetição que leva mais ou menos dentro da ciência 21 dias você repetindo aquele pensamento, projetando ele para o futuro, porque você vai criar novos caminhos neurais, novos caminhos neurológicos. Porque como é que é o nome? O neurônio, ele se conecta um ao outro, criando uma história e criando uma projeção. Se você muda o engrama, ou se você muda uma maneira de ver o mundo, de ver a sua situação no mundo, você muda a sua projeção para o futuro. Então, tem muita coisa que precisa ser falada. E eu brinco, né, que eu falo assim, eu gosto de explicar física quântica com a música da Xuxa, Lua de Cristal. Lua de Cristal que me faz sonhar. Então, tudo começa com uma onda de pensamento. E Mallet descobre e prova que esse pensamento tem massa. Que é onde ele contesta a teoria de Einstein, aprimorando a teoria de Einstein. O pensamento tem massa, massa quântica. Então, tudo que você traz para o seu campo eletromagnético que tem no corpo, ele primeiro era um pensamento. Aí, através da fé, vamos dizer assim, ou do rapport, ou a sua observação sobre aquele pensamento, você faz aquele pensamento, aquela onda, virar uma partícula. E por isso ela se projeta palpavelmente ou impalpavelmente. Dentro da física quântica também a gente sabe que nada, a gente não toca em nada, né? Porque os elétrons eles repelem a outra partícula. Então a gente tem uma ligação energética. Então todas as coisas, as pessoas, elas se comunicam através de energia, não por essa
massa que a gente acredita que existe. Existe uma massa quântica que nos une. Então tem muita coisa para ser falada. Então, tô aí, é uma questão de se adequar e, e criar, né, uma maneira de levar isso ao público, porque é transformador. Você transforma a sua vida e transforma a vida das outras pessoas que estão à volta, porque elas começam a perceber o mundo de uma maneira muito mais leve de quanto amor que a gente é feito, né? Porque essa única onda que cria tudo no universo, Malê, Einstein, chama de amor, chama de Deus, né? Que Deus é amor. Então, para a gente não perder essa questão científica e ficar perdido nas religiões, é só você acreditar numa coisa: a gente é criado por uma luz que não se explica. E que bom que cria tudo isso e é tão maravilhoso. Então é sobre isso a física quântica. Não tem como não se apaixonar. Não tem como. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero levar isso a mais pessoas que eu puder. E aí eu entro no meu fusquinha e meu duplo já está buscando os caminhos para poder chegar, fazer chegar. Tomara que chegue aí até vocês e que a gente consiga fazer isso chegar a mais e mais pessoas. Esse é o meu projeto quântico e eu já vivo isso dentro da física quântica. É isso. Vou fazer um outro vídeo, vou fazendo uns videozinhos e vou postando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar pessoalmente, beijo.